Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando agora um seminário intitulado Eventos Finais. Este seminário eu preparei há muito tempo atrás, baseado neste livro aqui, Eventos Finais, um livro escrito por Ellen G. White. Ellen G. White, uma adventista do sétimo dia, uma escritora, uma mulher que também foi inspirada e usada por Deus para trazer à Igreja Adventista do sétimo dia conselhos preciosos, todos eles nos mostrando, nos apontando as verdades contidas na palavra de Deus. Ellen White é considerada uma das pioneiras da igreja, do movimento adventista e da igreja adventista, do povo adventista no mundo. Este livro aqui é uma organização de vários escritos de Ellen White sobre os últimos acontecimentos na história deste planeta. Então se organizou este compêndio, este livro intitulado Eventos Finais. Ele tem 20 capítulos. Eu preparei 20 seminários no formato PowerPoint. Preparei isso quando trabalhei no norte. Preparei para servir a igreja. Este material não teríamos condições de apresentá-lo nesses 6 dias, como eu estou me propondo aqui para a minha igreja, para as duas igrejas que Deus me confiou a pastorear, que é a igreja do Guará e a igreja do IAPI, ambas as igrejas no plano piloto aqui em Brasília, no Distrito Federal. Então, de hoje, domingo, até a próxima sexta-feira, às 18 horas, eu estarei disponibilizando nas minhas redes sociais um vídeo apresentando, então, estes 6 seminários que eu escolhi entre os 20, os 6 mais importantes e eu diria assim, os mais apropriados para este momento em que nós estamos atravessando, que é um momento difícil, um momento atual. Então eu selecionei estes 6 seminários e vou estar apresentando aqui para vocês. Mas quem tiver interesse de ter os 20 seminários, eu vou estar disponibilizando no formato PDF. Estou colocando aqui na transcrição do vídeo, aqui no meu canal YouTube, também estou colocando o link, o mesmo link que eu estou disponibilizando no YouTube, eu estou colocando no Facebook, vou também colocar no meu Instagram, para você acessar e você baixar os 20 seminários que vão estar em formato PDF. Um segundo material é o guia de estudo que eu também preparei em cima do livro Eventos Finais, tá certo? Para cada seminário você tem um guia de estudo. Também estará em formato PDF, quem tiver interesse pode baixar. Fica aqui a ideia para você usar esse material. Você pode usá-lo nos cultos de quarta-feira, você que é adventista do sétimo dia. Você pode usar nos domingos à noite, nos cultos domingo à noite. Pode usar nas reuniões de pequeno grupo. Você pode usar em séries que você deseja fazer durante semanas, né? Você pode fazer uma semana a cada trimestre, selecionar em 4 séries. Fica aí a ideia, é um material que você pode utilizar, embora tenha sido elaborado e organizado por mim, não vou me dar o direito de reter isso para mim, porque quando eu fiz este material, há muito tempo, quando trabalhava no norte, na área de ministério pessoal, eu fiz para servir a igreja, e então estou disponibilizando hoje, em primeira mão para os membros da minha igreja, que eu estou pastoreando, mas também para todos aqueles que têm contato comigo no Facebook, no meu canal no YouTube, no Instagram. Vocês podem acessar, podem utilizar, reproduzir em quantidade também e entregar com a minha autorização, se vocês desejarem, ok? Quem quiser o formato em PowerPoint, eu vou disponibilizar também aqui no meu canal no YouTube, aqui nas transcrições do vídeo, aqui perto dos comentários, eu vou disponibilizar o meu contato por e-mail. Você entra em contato comigo por e-mail e eu vou então lhe enviar um arquivo em zip para você baixar todos os seminários em PowerPoint. Porque para disponibilizar por download é muito pesado e vai ser complicado, tá certo? No Facebook também, se você tem contato comigo lá, você pode entrar em contato no privado comigo e no Instagram, que eu posso lhe responder e disponibilizar para você neste formato. Vamos começar então o nosso estudo agora, com a nossa primeira lição, mas antes eu quero que você feche os seus olhos comigo, para nós termos uma oração para que Deus nos ilumine no estudo que vamos ter. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando
de estudarmos aqui sobre os eventos finais. Obrigado porque o Senhor revelou à tua serva, Ellen White, todas estas coisas para que pudéssemos melhor compreender a tua palavra, os teus escritos sagrados, do cânon sagrado, e ela nos traz aqui conselhos, orientações que não são delas, mas são tuas, são teus conselhos, são tuas orientações, para que a tua igreja, o teu povo, caminhe na luz certa, caminhe na direção certa. Pai, nós sabemos que neste momento crucial pelo qual estamos atravessando aqui no mundo, neste momento de pandemia, nós rogamos que o Senhor nos ajude, nos proteja, bem como a todos os teus filhos no planeta, todos aqueles que são sinceros, todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo, de conhecer a verdade em Cristo Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, proteja, que o Senhor não permita que este povo seja atingido de forma tão cruel por esta terrível pandemia. Nos dirija agora com teu Santo Espírito, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração e nos levando a tomarmos as decisões certas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, estamos aqui então no primeiro seminário. O primeiro seminário, ele tem por título A Última Crise na Terra, que é justamente o primeiro capítulo do livro Eventos Finais. E eu quero começar aqui com um texto bíblico, porque aqui no livro Ellen White, ela nos faz pensar em cima desses textos bíblicos que nós vamos aqui ler neste momento. Pegue a sua Bíblia junto comigo. Eu estou com a minha aberta aqui no primeiro texto. O primeiro texto é 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Houve um erro de grafia ali, mas já retifiquei, tá, nos originais e no material de PDF que vai para vocês. Mas aqui eu não atentei e acabou indo para a tela, justamente aqui com uma letrinha trocada. Em vez do I, tem o O. Mas não altera nada, dá para compreender. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, eu quero fazer a leitura, quero a sua atenção. Se você puder ler na sua Bíblia e me acompanhar, será muito bom. Diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É o conselho que o apóstolo Paulo dá ao jovem Timóteo e a nós em nossos dias. Portanto, irmãos, nós estamos vendo aqui pelas palavras do apóstolo Paulo uma referência aos males e corrupções dos últimos dias. Estas coisas estão acontecendo hoje e cada dia que passa elas se tornam mais evidentes e nós nos surpreendemos com o comportamento maldoso, corruptível das pessoas ímpias deste mundo, daquelas que estão perdidas, daquelas que não querem aceitar a influência de Deus na sua vida. Um outro texto muito importante está em Daniel, no livro do profeta Daniel, no último capítulo, capítulo 12, verso 1 e verso 4. Se você puder nos acompanhar, diz assim, Daniel 12, 1 e 4. Primeiramente o verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E o verso 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel está falando então aqui de que haverá um tempo de angústia. E este tempo de angústia, ele está próximo, muito próximo.
Na página 33 do livro Primeiros Escritos, que também é um livro de autoria de Ellen White, é dito o seguinte, que ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então ela está tendo uma visão do povo de Deus, no fim dos tempos, que sai, movidos pelo poder do Espírito Santo, anunciando, proclamando o sábado de uma forma mais ampla. Sabemos que a verdade do sábado precisa ser proclamada nesses últimos dias. E sabemos que Satanás usará a contrafação disso para atacar e prejudicar o povo de Deus. E à medida em que nós vamos sair para proclamarmos mais amplamente a mensagem do sábado, a verdade do sábado, do verdadeiro sábado, que é o 7º dia da semana, o dia do Senhor, o dia para nós adorarmos a Deus, Satanás também vai levantar um poder que vai exaltar o sábado espúrio, o falso sábado, que será o domingo, aonde as pessoas não poderão comprar, não poderão negociar, e aonde as pessoas estarão, de alguma forma, dando evidência à imagem da besta. Esta visão ela foi dada a Ellen White em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do Advento observando o sábado. E desses, somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento desta visão está começando a ser vista. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, a um pequeno tempo, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está sendo encerrado, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Então, é bom que a gente entenda isso, porque é justamente esta referência que Ellen White faz aqui no seu livro Eventos Finais. Ela também fala que haverá uma ampla apreensão pelo futuro. Ela diz que o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Ela fala que governadores estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridades, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. É lógico que Ellen White está se referindo aqui aos homens que mantêm relações tensas e inquietas entre as nações, ou seja, uma referência às tensões políticas que nós estamos vendo nesses últimos dias, principalmente em nosso país e em outros países também em torno deste globo. Ela também está se referindo aqui às calamidades que ocorreriam na terra e no mar. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer e parece que cada ano acontece mais ainda, né? Epidemias, estamos vendo isto atualmente, fome, terremotos, de vez em quando acontece, enchentes, catástrofes. É também uma referência às condições sociais agitadas das pessoas. Cada vez mais violência, desordem social, imoralidade, desobediência. Esse comportamento está presente neste momento em que nós estamos vivendo. Rumores de guerra. As nações estão sempre ameaçando começar uma guerra. Vimos recentemente, os Estados Unidos ali no embate com a Coreia do Norte, depois, agora mais recente, com o Irã. Sempre fica aquela impressão, será que essa guerra vai se intensificar? As pessoas chegam até a suspeitarem de uma terceira guerra mundial, embora isso não vá acontecer. Mas todos esses rumores de guerra são existentes neste tempo do fim. Ela também diz aqui, no primeiro capítulo, que as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise, estão se tornando grande. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Olha, irmãos, essa parte aqui
do livro é muito importante. Os acontecimentos finais serão rápidos. É aí que muitos serão pegos de surpresa. Porque quando chegarem os últimos acontecimentos, já estão chegando, mas aqueles que se aproximam justamente para o fechamento da porta da graça, para a saída do decreto dominical e para a segunda vinda de Jesus em breve, estes acontecimentos, eles ocorrerão rápidos. Tempos turbulentos que ocorrerão em breve. O tempo de angústia se aproxima. O tempo de angústia aqui é uma angústia a qual nunca houve desde que houve nação. É o que diz o profeta Daniel no texto que acabamos de ler. Está precisamente sobre nós este tempo. E somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. É o que diz a serva do Senhor. Isso aqui é solene, isso aqui é muito importante. Estamos mesmo, irmãos, no limiar do tempo de angústia. E acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Tem coisas que você já viu que você, quando era criança, nunca imaginava que viria. Isso também acontece comigo, porque nós estamos vivendo em tempos cada vez mais turbulentos, difíceis neste mundo. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo, está se tornando semelhante ao tempo de Noé, semelhante a Sodoma e Gomorra. Há quem diga, pior do que nos dias de Noé, pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. A serva do Senhor continua escrevendo, estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. E ela então apresenta fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Fogo, em que sentido, pastor? Vimos recentemente, me parece que no início deste ano, o que estava acontecendo ali em alguns lugares da Europa. Incêndios incontroláveis. Nos Estados Unidos, ali pelo lado da Califórnia, incêndios incontroláveis. Então, são acontecimentos que nós temos presenciados com os nossos próprios olhos, neste século em que nós estamos vivendo, porque é justamente neste século em que os eventos finais irão ocorrer. Qual deve ser a reação do cristão diante disso tudo? A serva do Senhor nos dá algumas respostas. Ela diz assim, há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Aqui tem uma mensagem importante para nós com estas palavras de Ellen White. Ela está dizendo que quando nós nos depararmos com situações como a que estamos vivendo hoje e piores que vão surgir, nós não devemos manifestar em nossa boca, em nossos lábios, em nossa língua, nenhuma palavra de incredulidade ou desânimo. Porque o diabo vai trabalhar por aí. E eu tenho visto muitas pessoas dizerem, eu não acredito em Deus. Pessoas que têm perdido o controle emocional, o controle da fé, pessoas que têm procurado a morte, têm demonstrado um certo desespero. E a serva do Senhor está aconselhando a igreja de Deus, nestes últimos dias, a não pronunciar uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Deus, ele tem sempre advertido de juízos vindouros. Deus nunca vai manifestar os seus juízos sem antes advertir o seu povo. Nós vemos isso na história do povo de Deus aqui, na palavra do Senhor. No passado, aqueles que tiveram fé, como Noé, que obedeceu e foi salvo, como Ló, que se colocou sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo pelo poder de Deus, como os próprios discípulos. Ellen White, inclusive, coloca aqui no livro Eventos Finais, assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém, os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição, uma prova de que Deus sempre advertiu o seu povo, antes de fazer com que os seus juízos fossem derramados sobre a terra. E no tempo presente, há também advertência para mim, para você, para todos. Assim agora, diz a serva do Senhor, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos.
O detalhe está aqui. Se vamos ouvir ou não as advertências de Deus. Se dermos atenção e ouvirmos e seguirmos aquilo que o Senhor está nos mostrando, nós temos tudo para sermos salvos, para termos a nossa salvação garantida. Deus, ele nos disse o que podemos esperar em nosso tempo. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Vejam, irmãos, as profecias referentes aos últimos dias, as profecias que estão aqui no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, elas merecem de nossa parte uma atenção especial, porque nelas nós encontramos o desfecho do que vai acontecer com aqueles que são justos, que são considerados o povo de Deus e que estarão fiéis até a volta de Jesus, e o que vai acontecer com aqueles que não darão atenção a essas advertências e a essas mensagens tão preciosas. Inclusive, aqui no livro Eventos Finais, Ellen White faz referência ao terceiro anjo de Apocalipse 14, versos 9 a 11. Você sabe que aqui em Apocalipse 14 nós temos 3 anjos com 3 mensagens. E ela se refere ao terceiro anjo. E ela chega a dizer que o seu anjo acompanhante lhe falou sobre esse terceiro anjo. Ela diz assim, que terrível é a obra desse terceiro anjo. Tremenda a missão dele. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio, o selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, toda a nossa atenção, porque é aqui que nós vamos compreender o nosso destino. É aqui que nós vamos compreender o plano de Deus para nós. E isso é importante porque quando nós conhecermos isso, nós não vamos temer quando tivermos que testemunhar em situações mais adversas possíveis. Nós vamos manifestar em nós o poder de Deus e não vamos temer as autoridades. Não vamos temer aqueles que vão nos ameaçar de morte, porque nós vamos testemunhar dessas verdades, da verdade que nos foi revelada na palavra de Deus e que está profetizada em suas profecias. É por isso que ela diz que quando nós estudamos, nós podemos testemunhar com poder. Ela diz assim, havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Devemos estudar também os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Precisamos estudar especialmente os livros de Daniel e de Apocalipse, como eu já acabei de mencionar. Ela diz que há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente de Daniel e Apocalipse, que merecem a atenção como nunca dantes na história de nossa obra aqui no mundo. Daniel é a luz que recebeu de Deus e foi dada especialmente para o seu povo nestes últimos dias. Ali em Apocalipse, o último dos escritos do Novo Testamento, nós encontramos uma gama de verdades cuja compreensão nos é necessária. As predições do livro do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, diz a serva do Senhor, logo se cumprirão. E é justamente nesta geração de crentes. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, nos contando o que haverá de acontecer no futuro breve. O assunto, irmãos, deve ser mantido perante o povo. Devemos pregar mais sobre as profecias. Diz ela, ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo
onde nos encontramos na história profética. Por isso é importante esse estudo que estamos fazendo aqui de Daniel. O foco da mensagem deve ser a segunda vinda de Jesus. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma, diz a serva de Deus. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá, repentina e inesperadamente, deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda alma. Nós precisamos manter os eventos futuros na perspectiva correta, sem alarmismo, sem desespero, sem invenções desnecessárias, manter os eventos finais na perspectiva correta. Olha o que diz a serva do Senhor. Você está lendo aí. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. É um tempo para nós orarmos como nunca. Um tempo para nós consagrarmos a nossa vida como nunca. Eu penso que se nós priorizarmos a oração neste tempo, Deus vai nos habilitar para finalizarmos a sua obra com a pregação do Evangelho mais rápido do que nós imaginamos. A serva do Senhor nos adverte. Olha o que ela diz. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. O que ela está falando aqui? Ela está falando de pessoas desesperadas que vão vender tudo nas cidades e vão para os campos, vão para as montanhas. São pessoas que antecipam os fatos pelo alarmismo, porque dão ouvidos a invenções humanas, querendo criar e construir ideias em cima das profecias bíblicas. Cuidado com isso. Nós precisamos colocar os acontecimentos futuros na perspectiva certa. Com oração, precisamos pedir a Deus o discernimento. Ela diz que há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. É uma solene advertência a nós, ao povo de Deus. E para concluirmos, todos estão apreensivos quanto ao futuro, inclusive você, eu também. Vivemos no limiar de tempos turbulentos. É hora de ouvirmos a advertência de Deus descritas aqui nas profecias de Daniel e Apocalipse, na sua palavra. É hora de estudarmos mais sobre estas profecias, para nós mantermos os acontecimentos futuros na perspectivas certas. É hora de confiarmos em Deus. É hora de consagrarmos a nossa vida. Você quer confiar o seu futuro a Deus hoje, meu irmão? Você quer, pela fé, segurar nas mãos poderosas de Deus e conhecer um futuro de paz e harmonia que Ele reserva para os que lhe honram e creem? Este é o momento de nós tomarmos essa decisão. Que tal agora você se juntar a mim no link que eu estou colocando aqui no Facebook e no Instagram? Eu vou entrar às 9 horas da noite hoje no Zoom para gastar 10 minutos em oração. 10 minutos em oração. Se você quiser se juntar comigo às 9 horas, entre lá no link. Acesse esse link. É livre. Se você tem um smartphone, tem um computador, você vai entrar lá. Você vai me ver, eu vou ver você e nós vamos poder orar. E o motivo da nossa oração hoje, pode ter outros motivos, mas o motivo principal é que Deus nos prepare para este tempo difícil que nós haveremos de enfrentar, mais difícil do que este que nós estamos vivendo hoje. Lá você vai ter oportunidade também de colocar algum pedido especial se você tiver. Mas eu quero convidar você, são 10 minutos. Eu inclusive vou agendar 10 minutos mesmo, tá certo? Vou agendar um pouco porque eu vou dar um tempinho para as pessoas entrarem. Não importa se for uma pessoa, 2 pessoas, ou se eu estiver sozinho lá. Eu vou estar lá às 9 horas, às 21 horas, eu vou estar lá.
esperando você, se você quiser, para nós orarmos, pedindo que Deus nos prepare para estes terríveis tempos, neste tempo do fim em que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo que o Senhor nos mostrou aqui neste primeiro estudo de eventos finais. Nos prepara, Senhor, para os tempos difíceis e abençoe o teu povo e a tua igreja. Amanhã às 18 horas estaremos aqui novamente para estudarmos o segundo tema desta semana. Em nome de Jesus. Amém. Eu te aguardo às 21 horas e amanhã às 18 horas o segundo vídeo do segundo seminário estará disponível aqui nas minhas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja com você.